E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. E nisso a gente tem trabalhado uma construção de um entendimento. E muitas coisas têm saltado ao nosso coração, sabe, irmãos? Nós, os pastores dessa casa, os irmãos que fazem uso desse microfone, fazem uso desse altar, fazem com muito temor, porque nós não somos muito do Ctrl+C, Ctrl+V, não. A gente não caminha debaixo de uma tendência. Quando recebemos tantas palavras lá em Itajaí e apontaram um caminho, um rumo sobre aquilo que recebemos, entendemos que mais do que falar sobre um assunto, deveríamos manifestar esse assunto com a vida, com o coração, com a nossa família, com a nossa casa. Então a gente não fica atrás de internet procurando uma palavra para ter o que pregar no domingo. Nós entendemos que os níveis de autoridade e revelação em torno dessa responsabilidade acontecem através desses termos de entrega, de renúncia, de permanecer no altar, continuar no altar. E esse permanecer e continuar no altar fazem com que a nossa vida vá recebendo porções do céu que tem a ver com a nossa medida nessa cidade. E ontem nós tivemos aqui o nosso Integra Mevan, que foi apresentado então aos irmãos que estão vindo congregar, mais de 80 pessoas a essa casa, toda a nossa plataforma, os irmãos que estão à frente dos ministérios, as oportunidades aos que querem servir, aos que querem simplesmente sentar e dizer: pastor, eu estou aqui para ouvir, estou aqui para receber. No meio disso a gente vai relembrando tantas coisas, do porquê estamos aqui, o que estamos fazendo, como estamos fazendo e quais são as nossas medidas. E sobre isso a gente vai exercitando um lugar chamado consciência. E essa consciência no Espírito nos leva a um lugar de revelação. E essa revelação nos coloca literalmente no prumo do Senhor. Somos como se fossem aquelas flechas esticadas, apontadas e lançadas por Deus. E nos sujeitamos ao movimento de Deus e ao mover de Deus. Ainda nessa noite, estamos sujeitos e vamos continuar assim, com o coração queimando, procurando destilar o bom perfume de Cristo em todos os detalhes, procurando ser simples em nossas medidas, verdadeiros nos nossos erros, verdadeiros nos nossos acertos, verdadeiros e transparentes em tudo que vivemos, procurando sempre discernir e vasculhando os cantos, os entornos, para entender se isso realmente é igreja. E graças a Deus a gente tem encontrado muito dessas medidas. E a palavra dessa noite fala muito sobre consciência e principalmente sobre o que tem a ver com o altar consagrado a Deus e o caminho que nos leva até Ele. Vivermos essa verdade é compreendermos que, assim como no Salmo 47 nos aponta um Deus que é o Senhor de toda a terra, nós precisamos entender que o diabo também tem um reinado. E o reinado do diabo se chama ignorância. A ignorância que rouba das pessoas a liberdade da sua expressão, do seu caminho, do seu movimento, fazendo com que, através da ignorância, movimentos fadados ao fracasso, fadados à tristeza, à morte, a perdas terríveis, estejam disponíveis, porque a ignorância rouba da pessoa a partir da consciência, que é a palavra revelada, a oportunidade de andar, viver e permanecer com Deus. Você está me entendendo? Diz um glória a Deus aí, crente. Não fica sem glorificar o Senhor, aleluia. E eu te convido a abrir comigo lá em Josué capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Nós temos uma expressão sobre um legado. E essa expressão sobre esse legado coloca na gente determinados termos referenciais sobre como devemos viver a fé. E a fé precisa ser vivida, sabia? A fé não é só uma sortezinha, não é só o pezinho de coelho. Irmão, eu tinha um tio, ele tinha uma Brasília. Eu era pequenininho, eu andava na Brasília. E no retrovisor da Brasília Central tinha um pé de coelho pendurado. Coitado do coelho. Mas era uma expressão de sorte, de boa sorte a quem acreditava no tal do pé do coelho. Logo eu cresço e percebo que o pé do coelho de nada serve.
e que a minha fé não depende de sorte, porque da mesma fonte que a sorte emana, também emana o azar. A minha sorte, a minha excelência está no Senhor, e nele o senhorio sobre todas as coisas. E nisso nós precisamos caminhar, entendendo os passos, passo a passo, na presença de Deus. Josué, capítulo 1. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Tem um texto que fala antes, né? Eu acho que eu falei a partir do versículo 6. Josué 1, do 6 ao 9. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Próximo. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Um caminho de referência. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Caminho. Próximo. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa palavra é linda demais. Quando você lê Josué, você vê uma continuidade daquilo que Deus vinha fazendo a partir de Moisés, da saída do Egito, de um lugar de prisão, uma mudança de mente. Lembra da consciência? Da consciência de homens que caminhavam durante o dia, trabalhavam absurdamente, e ao trabalharem durante o dia tinham a expectativa que ao voltar para casa, ao passar nos seus pontos de coleta, teriam a ração então digna por aquilo que fizeram. A primeira coisa que Deus faz com os seus ao tirá-los do Egito, ao conduzir através de Moisés a um caminho de libertação, é mudar a forma da sua alimentação, não só pelos ingredientes, mas pelo que significava. Eles já não tinham que trabalhar arduamente durante o dia para receber a sua porção no final da tarde, pois quando acordavam pela manhã, tudo o que precisavam já estavam às portas. Compreender um caminho de libertação é entender que viver na medida do Senhor é acordar no dia que Ele já fez, e colocar o pé no dia que o Senhor já fez é viver esse extraordinário que provê tudo o que precisamos, porque Ele nos guarda no caminho e não somente na linha de chegada. Deus não fica de charadinhas ou de pegadinhas com você para te conduzir em um lugar e jogar algumas migalhas para que você desfrute dessas migalhas enquanto você rasteja. O Senhor não tem uma mesa para você comer debaixo dela, e sim uma mesa com uma cadeira para você sentar e ceiar com Ele, e participar com Ele dos seus feitos, daquilo que Ele está fazendo. Josué, quando recebe essas palavras borbulhavam e fervilhavam no seu coração muito antes desse texto. Porque essa orientação do Senhor, ela veio a partir de uma construção. Repita comigo, construção. A pergunta que eu tenho para você é o quanto você está disposto a participar de uma construção. A minha Vivi estava falando aqui que participar dos inícios, dos começos, meu Deus do céu, o quanto a gente fez disso lá no Mevan Itajaí. Aquele telão lá de LED, a gente demorou quase 6 meses para calibrar ele de uma forma usual, a fim de que passasse de ser percebido o seu funcionamento. 6 meses, irmão, pensa no Israel atribulado. Pensa no Israel atribulado, pensa no Luiz Hermínio querendo me dar um tiro. E aí vai passando, daqui a pouco encontra a medida, porque não é igual uma TV, é diferente. Tem um monte de variáveis, tem um monte de coisas que você vai conectando, é um quebra-cabeça que tem uma medida específica para cada coisa. E a gente participou disso, do início, transmissão ao vivo, irmão.
transmissão travando, caindo, áudio que não saía. Irmão, o diabo se levanta na vida da gente. A gente fica atribulado. Pensa em culto que quando ia começar o culto, o café da manhã do pastores e líderes, às 9 da manhã, iniciando a transmissão, eu estava quase tendo um treco. Tinha que ficar atento, porque eram muitos detalhes e muitas coisas que dependiam, uma equipe enorme de pessoas. E participar de construção é ser o pioneiro, ser o desbravador, assumir a responsabilidade, seguir em frente, bater no peito e dizer: pastor, manda para cá, vamos em frente, vamos fazer, vamos acontecer. Agora estamos assim, vamos encontrar a nossa medida, essa é a nossa identidade, essa é a nossa porção, eu quero fazer parte disso. E não é só um movimento que parte desse bom humor ou dessa vontade de fazer algo ou de realizar algo, mas sim de participar daquilo que o Senhor está fazendo. Há homens que se debruçam na sua vida e na sua fé para construir algo para Deus. Não, nós não estamos construindo algo para Deus. Nós estamos participando daquilo que o Senhor está construindo desde a eternidade. E nesse tempo, no espaço-tempo, o Senhor nos escolhe como igreja a fim de afetarmos essa cidade, influenciarmos pessoas, apontarmos destino, transformarmos realidades a partir de profecias, palavras, liberações que acontecem pelo coração daqueles que ouvem a Deus e liberam sobre a terra os decretos do céu. É eu e você, irmão, é a gente. Olha que estranho, podia ser outro. Deus levanta a gente, pega a gente e diz: eu diz: vamos mais um pouquinho. E aí você vai vendo que todo o caminho que você se sujeitou, o que você obedeceu, o que você passou, o que você decidiu passar no meio dessa caminhada, porçõezinhas de autoridade foram sendo injetadas dentro de você, a fim de você não se tornar um vitorioso ileso, mas ser aquele que nas suas cicatrizes, do quanto aprendeu a suportar, elevou o nível de autoridade na sua caminhada, estabeleceu o nível de altar, e nisso decidiu não ficar parado, seguiu caminhando em direção às palavras recebidas, e essas palavras incendeiam o seu coração até o dia de hoje, a fim de continuar em frente, seguindo a Cristo. O Evangelho é lindo, a igreja do Senhor é maravilhosa, tudo é dele, a construção é dele, o projeto é dele. E ele entrega um pedacinho para a gente, diz: vocês são parte de algo muito maior, se responsabilizem. Somos aqueles que se responsabilizam, amém? Somos aqueles que se responsabilizam. Essa história de Josué com Moisés, ela começa um tanto que antes. E essas ordenanças de Deus a Josué, elas dão início a um processo que em Josué, em algum momento, se habilitaria como fato em relação à sua história, a uma nação. Êxodo, capítulo 33, versículo de número 11. Êxodo 33, 11. Esse texto ele traz uma verdadeira essência. Eita, que ficou colorido agora. Eita, aleluia. E o Senhor, nem Salomão tinha um telão de LED no templo, irmão, nós temos. E o Senhor, só para lembrar que falta pagar, tá? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. E o Senhor falava com Moisés face a face. E o Senhor falava com quem? Face a face. Voltou. Não é o Moisés, irmão. Volta lá no texto. Aleluia. Vai dar certo. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda.
Pensa no relacionamento de Moisés para com Deus. Era algo absurdo aos olhos de quem assistia, de quem via, de quem acompanhava. E os relatos daqueles que viam de longe, ainda que de longe, pastora Tati, olhavam e viam uma nuvem. Naquela nuvem eles viam presságios da glória que era manifesto naquela conversa. E aqueles presságios de glória que eram manifestos naquela conversa, havia um homem que, quando saía dessa conversa face a face, retornava ao acampamento com todas aquelas instruções. Tinha então o seu tempo reservado, e a partir do que recebia, havia um destilar, havia um expandir daquilo que recebeu ao povo. E havia um homem, um jovem, as traduções apontam como um jovem, daquele chamado Josué, que não se afastava daquele lugar, porque não só admirava o poder da presença, mas queria fazer parte daquilo, e tinha nesse movimento uma responsabilidade no seu coração que talvez não sabia explicar. Eu já recebi muitas pessoas que em algum momento da minha história como pastor, e lá se vão muitos anos, que diziam: pastor, eu quero estar perto de você porque eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Amém, fica aí, está tudo certo. Irmão, nessa porta da igreja não tem tramela, viu? A gente gosta muito de servir, de amar, de cuidar, de estar perto, conhecer a história das pessoas. Aí tem outros que chegam perto e choram e dizem: pastor, eu só quero estar perto. Eu digo: mas o que você quer fazer? Não, pastor, eu só quero estar perto. Eu quero estar perto porque eu tenho uma palavra para estar aqui. E se eu tenho uma palavra para estar aqui, eu não quero ficar longe, eu não quero ficar distante. E eu não me coloco, irmão, nesse lugar, no lugar de Moisés. Entenda o que eu estou dizendo. Eu só estou falando que estar com uma palavra apontando uma direção naturalmente afeta as pessoas que estão à sua volta também, para que elas possam florescer segundo as suas medidas, embora muitas vezes não saibam que medidas são essas. Josué não tinha noção de que ele seria aquele escolhido pelo próprio Deus a fim de dar continuidade no ministério que Josué havia estabelecido a partir da convocação. De uma sarça que ardeu no deserto, Moisés toma um caminho, segue em frente, obediente à palavra, e logo aparece um Josué mais à frente nessa história, caminhando próximo, estando próximo, recebendo essa transferência. E a partir dessa transferência, aí a gente avança para o livro de Josué, e você lembra daquele texto que nós lemos no início, que aponta: ser forte e corajoso. Caminhe nesse linear das palavras que você recebeu. Não se desvie para a direita ou para a esquerda. Seja forte, seja fiel, seja leal. Para isso precisa haver referência. E que em nome de Jesus você possa caminhar em lugares referenciais na sua fé, a fim de encontrar nesse referencial tudo aquilo que vai nutrir o seu espírito, para que no momento de exposição, no momento da caminhada em que o Senhor te levantar, talvez te colocar à frente de muitas pessoas, ou te colocar sobre grandes responsabilidades nos bastidores, você possa emanar tudo aquilo que em algum momento você decidiu sentar perto, estar perto e fazer parte. Você está me entendendo? Se o Senhor tem o seu reinado em toda a terra e trabalha o conceito de consciência a fim de transferir do seu espírito para o nosso espírito, eu só posso lembrar a você que o reinado de Satanás se chama ignorância. E tantas vezes te foi roubado o lugar de consciência, porque líderes não queriam compartilhar com você a essência verdadeira do porquê dos certos movimentos. Eu digo para você, o que fazemos, fazemos com transparência. E essa transparência é para inspirar a sua fé, a fim de você também viver com igual transparência, movendo-se de acordo com a medida do céu na sua caminhada. Nós não somos pedágio para nada, irmãos. Nós não temos um chamado para sermos o tesoureiro do céu na terra. Em algum momento você não vai ver alguém vendendo alguma coisa para você, te prometendo alguma coisa por causa do seu dinheiro. Mas nós temos nossa movimentação relacionada a finanças muito claro para que você possa prosperar, assim como a pastora Flávia falou aqui, de acordo com a bondade de Deus que naturalmente reverbera naqueles que se posicionam. Mas isso não tem a ver com ganância. Eu já cresci perto de irmãos de igreja
que diziam que o dinheiro na igreja era pura ganância, era coisa do diabo. Irmão, você quer ver o diabo, fique sem dinheiro. Deixa aquelas prestações atrasar, que você vê teu telefone virar o Satanás, de tanto que vai tocar. Tua mulher vai ficar brava com você. Teus filhos vão dizer, e aí? Você vai dizer, bom, vamos rever o planejamento. Dinheiro é de Deus, irmão, e não é para ele governar a sua vida, não é para você governar ele, para você sujeitá-lo. Mamon, dentro do Mevan, pede esmola lá na porta, irmão. Nós não temos nada com mamon, não. Não temos nada. Não impulsionamos pessoas em relação à ganância. E esse processo de consciência passa por tudo que lhe diz respeito. Seus relacionamentos, sua família, sua casa, seus filhos, seus pais, seus tios, seus avós, muito conhecidos, verdadeiros desconhecidos, que em algum momento vão olhar para você com uma grande expectativa, esperando que a manifestação do Cristo surja a partir de você, de um toque, de um abraço, de um sorriso, de uma palavra. E em meio a todas essas questões, você vai vendo o quanto que o Senhor é verdadeiro na sua vida e capaz de fazer em você e também através de você. Você está entendendo, irmão? Diga para quem está do seu lado, e tudo bem, a paz do Senhor, está tudo certo com a sua vida, estou aqui para te servir, aleluia. Tudo bem, pastor Cleiton? A paz do Senhor. Irmão, pastor Cleiton estava internado. A quinta-feira ele estava internado. Você recebeu alta na sexta, meu amigo? Na sexta, que hora você recebeu alta? Que hora que você estava aqui na igreja? 18 horas ele estava aqui na igreja. Só faltou vir com o sorinho, sabe? Eu disse, só não venha com aquela capinha de hospital que a gente fica com a bunda de fora, sabe? Eu disse, com essa não pode, essa a gente não aceita aqui na doutrina da igreja. Ele disse, não, pastor, eu quero ir aí, eu estou agoniado. E ele coordena a gente aqui, organiza a gente. Às vezes a gente desorganiza ele organiza a gente de novo. Aí ele disse, não, pastor, eu vou aí. Ele veio. E o bebezinho recém-nascido, o Leozinho, o Leozinho. Leozinho é um xodó dessa casa, irmão. O Leozinho veio junto. Assim, ele recém-parido, irmão, deu a luz agora há pouco. E a gente não estava tudo doido para trabalhar, metendo pressão no outro, não, a gente só queria estar junto. E aí a gente vai caminhando e vai vendo os desafios, as coisas que são apresentadas aí. E a gente vê que a gente nem resolveu tanta coisa assim. Mas o fato da gente estar junto resolve a gente dentro da gente. Tem gente que a gente senta para tomar um café, para comer alguma coisa, e parece que a gente é lavado por dentro. Mas falaram de coisas espirituais. Não. Eu jantei com pessoas de sair do lugar e não ter tratado nada profético, Edu. Nada. Nenhum concílio foi gerado naquela mesa, mas a verdade, a liberdade, o amor gerou uma fraternidade, algo tão leve, tão gostoso. Eu não sei se você já viveu isso, irmão, mas por favor, se faça disponível a viver isso. Com essa verdade, você não vai se frustrar. Não se esqueça. Não entregue a sua vida a pessoas, a sua vida você entrega a Jesus. Mas quando você se encontrar com pessoas, não deixe de encontrar oportunidades nesses encontros para produzir coisas extraordinárias, com leveza, procurando no indivíduo algo em que você possa servir, em que você possa ser útil, quer seja numa oração, quer seja num sorriso. Seja simples no seu relacionamento, e ao viver a fé dessa forma, você vai sair desses traumas religiosos que em algum momento você decidiu abrir o seu coração num gabinete e logo as suas informações desse gabinete tomaram proporções, chegaram ao ouvido de outros. Você, achando que deveria encontrar cura naquele lugar, acabou sendo exposto pelas suas fragilidades. Saiba que se você quer saber o quanto que eu não sou bom, você pergunta para Viviane. Se você não achar o suficiente do que ela te falar, pergunte para mim diretamente, eu vou falar para você.
Em 15 minutos de conversa você vai saber tudo a meu respeito. E eu procuro ser simples e verdadeiro, para que você tenha liberdade de, em algum momento, quando decidir, também apresentar a sua intimidade. E viver nessa intimidade a verdade que um relacionamento precisa para continuar seguindo em frente. E eu não estou falando isso porque eu tenho um monte de coisa para esconder, não. Eu só estou falando isso porque aquilo que em mim, em algum momento, se habilitou como uma verdadeira ferida, que eu entendo vindo da parte de Deus. Quando se faz curada, já não é ferida, é cicatriz. E cicatriz se testemunha para glorificar o nome do Senhor. Porque se sai de um lugar de prisão e se entra num lugar de liberdade, a fim de viver a vitória. Lá no céu tem um judeu de 33 anos. E quando você olhar para ele, você não vai só ver beleza e formosura. Você vai encontrar cicatrizes. E cicatrizes são sintomas de quem venceu. E que em nome de Jesus as suas feridas se convertam em cicatrizes. Para que você não perca o testemunho da sua história. E encontre Jesus em todas as etapas do que você já viveu. Afinal de contas, o Senhor sempre esteve lá. Amém? Aleluia! Apocalipse capítulo 10. Que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. digno de glória. Obrigado, Jesus. E honra, levantamos
levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti, Porque grande és tu. maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia! Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Apocalipse, capítulo 10. Então eu vi o outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e as suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões, mas não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nela há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Esse texto é uma interpretação escatológica. Parece que quando a gente lê Apocalipse, a gente fica meio atribulado. Tanta coisa. São tantos elementos que de verdade pegam a gente e colocam a gente num lugar reflexivo. A gente passa a refletir sobre coisas que talvez em outros livros a gente não consiga, mas há uma alegoria em torno dessa situação, desse cenário que nós lemos aqui, que se resume muito bem a esse livro que foi confiado a João, o discípulo amado. Aquele que, assim como Josué, sempre estava em volta de Jesus. Josué
em volta de Moisés. João sempre esteve ao redor de Jesus. E daqueles que acompanhou a crucificação, era o único que estava aos pés da cruz, sabia disso? E quando Jesus estava próximo, naturalmente aos íntimos são reveladas coisas a mais. Pois o Senhor não revelará os seus segredos àqueles que somente debruçam o Senhor sobre uma maca e insistem em estudar a teologia da coisa, mas àqueles que procuram no Senhor relacionamento e vida. Entendendo que a restauração do que se perdeu através do pecado lá no Éden é o relacionamento de Deus para conosco, de Deus para com a humanidade. E esses que encontram o relacionamento com Deus ou reencontram esse relacionamento com Deus a partir das suas decisões, vão ver coisas sobrenaturais, muito além daqueles que simplesmente frequentam cultos. João era mais do que um frequentador de cultos. E quando lhe foi revelado o Apocalipse, do grego, das sombras para a luz, ou revelação, ele teve então, nesse momento específico dessa revelação, um livro, que lhe foi confiado por um anjo extraordinariamente grande, gigante, e em meio a toda essa grandeza, um livro que lhe foi colocado à disposição e lhe foi orientado de forma muito clara: comam. Irmão, eu sou gordinho, eu gosto de comer. Eu não sou vegano. Agora, comer um livro é uma coisa um tanto que estranha. Embora seja um livro de receitas com delícias, não faz muito sentido ao paladar. Obviamente falamos de coisas espirituais. E sobre essas coisas espirituais é como se nós devêssemos devorar aquilo que o Senhor nos coloca à disposição. Mas quando fazemos isso, precisamos ter o entendimento que, ao primeiro momento, na nossa decisão, na nossa fé, em tudo que nos diz respeito, talvez ele tenha na nossa boca um agradável sabor de mel. Mas quando vamos digeri-lo de verdade, e entendermos a essência do Evangelho, e o que o Evangelho quer comunicar, falar e fazer através de nós, na hora de digerir, talvez essa seja a melhor expressão de uma bela indigestão. Porque essa indigestão nos coloca num lugar de desconforto. Essa palavra é para maduros, irmãos, ou para pessoas que buscam essa maturidade. Ao entender que se comprometer com a palavra, se comprometer com a revelação, é ingeri-la literalmente na sua existência, compreendendo que esse sabor de mel em algum momento vai nos confrontar por aquilo que significa digeri-la. Quando Jesus disse: você quer me seguir, você quer ser meu discípulo, você quer ter parte comigo, por favor, tome a sua cruz e siga-me. É uma palavra de uma loucura absurda. E essa loucura absurda é repelida dos altares e dos púlpitos, porque pastores omitem a responsabilidade de viver a intensidade com o Senhor por causa dos seus ganhos e dos seus lucros. Eu digo para você, viver com Jesus vai exigir muito de você e caminhar com o coração de um filho subordinado à vontade de um pai. E em algum momento vai exercitar a sua fé e vai te esticar ao máximo. Filhos que são forjados no fogo, não por falta de afeto ou por falta de amor, mas filhos que caminham convictos, obedecendo à vontade de Deus e decidem fazer da sua palavra alimento, entendendo que nisso existem muitos riscos. Mas ao mesmo tempo, você que não se ofende, você que vive, você que decide viver, acaba se tornando uma verdadeira semente, e uma semente para a unidade. Uma semente em favor da sua casa, frutificando em favor dos seus filhos. Eu profetizo, seus filhos não precisarão passar pelos caminhos tortuosos que em algum momento você passou da sua vida. Uma semente para o seu casamento, uma semente para os seus pais que não sabiam o que fazer direito, uma semente para os seus irmãos, para os seus familiares, uma semente para coisas absurdas que aconteceram na sua vida, mas requeriam em algum momento que alguém se levantasse e se posicionasse e assumisse um passo a mais de responsabilidade, além do bel da boca. Diz a cantora que a minha vitória tem sabor de mel. Eu prefiro digeri-la
a vitória e arcar com toda a intensidade do que significa ela no meu ventre, sendo de verdade, digerindo, ruminando, digerindo, ainda que de forma amarga, porque se o Senhor me estica, se o Senhor me exige, se o Senhor espera mais de mim, é porque Ele me traz para um relacionamento mais perto, e essa não é uma exigência para os distantes, é para os íntimos, é para os filhos, é para os que querem viver a palavra do jeito que ela é. Você quer uma bênção? Já teve muitas liberadas aqui, tantas quantas vão ser liberadas até daqui aos próximos 15, 20 minutos. Fique tranquilo, você vai sair daqui tropeçando em bênção, irmão. Agora, se você quiser o Senhor da bênção, em algum momento você vai ter que aprender a esticar a sua mão e se fazer dependente, se deixar conduzir por um caminho. O Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aleluia! Cheira lá, cheira lá. Teus pés és tudo que eu preciso. Sim, Claudinho! Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar e vai passar, irmão. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso
João capítulo 14, 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos e ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. A questão é: você ama, você obedece. Você não ama, você não obedece. Obediência é uma expressão prática de amor. E quando se trata de Deus, nós obedecemos aquilo que ouvimos, porque ouvimos por convicção. E quando ouvimos por convicção, desfrutamos da essência da palavra. Jesus é a verdadeira essência da palavra. João capítulo 6, versículo 37 e 38 nos diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Por favor, abra comigo em Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos. O Pai designou o Filho, e o Filho, Jesus, obedeceu até a morte de cruz. O Pai confiou ao Filho uma missão, e o Filho, como um cordeiro mudo, calado, seguiu o seu caminho, obedecendo, confiando que o Pai faria tudo o que fosse necessário. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, repita comigo, no terceiro dia, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão é tido como pai da fé, porque andou em lugares na fé que eu e você muitas vezes não compreendemos. De um filho tão almejado, tão esperado, tantas palavras recebidas, e a partir de uma única recebida na casa de Abraão acerca de sua esposa Sara, nasce Isaque como um significado da presença de Deus na sua casa e do cumprimento de que as palavras não ficariam sem prática. Abraão então tem o seu filho cresce, e como cresce a uma idade que para nós aqui seria talvez já o início de uma vida adulta, tantas responsabilidades. E relata a história de que Isaque já tinha por volta dos seus 20 anos. Já não era uma criancinha a ser conduzida pela mão por um caminho sem perguntar muita coisa. Irmão, eu tenho o Tito, tem hora que eu saio de casa com ele, eu digo para ele: vamos filho, com o pai. Ele diz: onde a gente vai? Eu digo: o pai vai ali resolver umas coisas, vamos comigo? Ele diz: tá bom, então vamos.
Ele não está nem muito preocupado com o que a gente vai fazer, como vai fazer. A gente sai ouvindo música no carro, ele controla a playlist ali, a gente vai conversando, trocando ideia. Ele tem 6 anos, irmão, está tudo certo. Agora, se falar com um adulto de 20 anos, dizer, vamos ali comigo, ele vai querer saber o que é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, que hora que eu vou voltar, porque afinal de contas ele tem mais o que fazer da vida dele. Abraão toma o seu filho Isaque e, recebendo da parte de Deus uma palavra a fim de cumprir essa profecia, e é uma profecia que se cumpre na vida de Isaque, o conduz por um caminho com alguns elementos que apontavam ao sacrifício. Ele havia dito que iria sacrificar ao Senhor. E um filho que cresce vendo o pai sacrificando ao Senhor não se confunde, sabe muito bem o que acontece, como acontece, a forma que acontece, o jeito que acontece. Afinal de contas, relacionamento com o pai naturalmente transfere o coração do pai ao filho. E aquele filho já grande, caminhando com o pai por aquele caminho, sem perceber muito bem, tendo muitas perguntas no seu coração, assim como a Viviane falou aqui acerca de paternidade. É um tempo de esclarecer o caminho aos filhos, para que os filhos não tenham tantas necessidades de perguntar coisas aos pais, porque os pais naturalmente se tornam resposta às orações dos filhos na sua casa, na sua existência. Abraão caminhava tremendo na sua fé, tremendo na sua jornada, e fazia da sua caminhada um exercício diante daquilo que não queria fazer. Isaque ao seu redor, vendo toda aquela caminhada, os 2 servos à volta, as lenhas, as brasas, vendo que chegaria em um determinado lugar, estabelece um nível que, na minha opinião, requer tanta autoridade quanto a autoridade de Abraão. O silêncio de Isaque nessa caminhada fala mais do que toda e qualquer palavra de Abraão e do que os servos, porque ele decidiu estabelecer autoridade naquilo que se sujeitou, e na sua caminhada encontrou um roteiro disponível, não sabendo o desfecho, entendendo os riscos, se fez vulnerável ao senhorzinho já com idade avançada, só para não desobedecer e, em obediência, encontrar o coração do Senhor, o coração do seu pai, porque se entregou por amor como um filho obediente, apontando a própria história do Cristo que se entregou, se deixando conduzir à vontade do Pai, a um lugar de morte e morte de cruz, por amor, em obediência. Estabeleceu níveis referenciais para a nossa caminhada. O silêncio de Isaque também. Se deixe conduzir. O Pai está presente. Presente. Doce presença. E o desfecho, pastor, dessa história você conhece. Abraão, pela fé,
segundo o que instrui Hebreus, levou seu filho para a morte, confiando em Deus, que o Senhor o ressuscitaria, ainda que fosse ao limite do absurdo. Isaac, no vigor dos seus 20 anos, se permitiu amarrar por um velhinho, olhando nos olhos de seu pai e confiando que tudo ficaria bem. Afinal de contas, ele era o próprio milagre. Você é um milagre, irmão. Você não se enxerga. Você é um milagre, meu amigo. Você é um milagre, minha amiga. Se permita enxergar. Você é um milagre. Não lute contra o Pai. Não relute contra o Pai. Se permita conduzir. Tudo vai ficar bem. Oh, aleluia. Aleluia. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, diz João. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai. Estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Abraão e Isaac eram um arquétipo do que seria o próprio Deus com o Cristo, num caminho de uma entrega, de uma morte, de uma ressurreição extraordinária. E para compreender o coração do Pai, precisa se encontrar e se conectar através de um coração de um filho. E entenda, Deus não é Pai de todos, não. Deus é Pai de quem Jesus é o Senhor. Deus é Pai de quem Jesus é o Senhor. E Jesus é o Senhor de nossas vidas, amém? Nisso automaticamente o coração do Pai está sendo revelado para você. E ao receber do coração do Pai, você já não vai precisar mais ficar mendigando carências institucionais, carências religiosas, porque o coração do Pai é disponível através de Jesus. Diz João, falamos isso a vocês para que a nossa alegria, ou a nossa missão, o nosso senso de missão, o nosso movimento, o nosso coração, a nossa movimentação seja completa, a fim de que vocês compreendam o quanto que o Pai e o Filho nos são balizadores de tudo que vimos, ouvimos e apalpamos. Se coloque em pé nesse momento, querido. Vamos orar ao Senhor.